Aí tem um cara que fala assim, ó, Caio, me ajude, meu filho tem 24 anos e está confuso com a teologia da predestinação. Como posso responder a ele pela palavra e ajudá-lo? Olha a afirmação que ele me fez, 2 pontos. Se temos livre-arbítrio, a soberania de Deus sobre nós não é real. E se a soberania é real, não temos livre-arbítrio? Mas e Jonas? Esaú foi rejeitado por Deus e teve escolha? Jeremias foi separado do ventre de sua mãe antes de nascer. Teve escolha? É que o Fecha aí. pessoal confunde demais as coisas. Tá uma confusão isso aqui? Não, porque essa é uma historinha com argumentozinhos tão antigos quanto a antiguidade, entendeu? Certo. Só são novos para quem chegou ontem. Mas são muito velhos, de tanto que tão velhos que eu já me canso só de responder a eles, né? Lá no meu site podiam escrever a palavra predestinação e ler algumas coisas a respeito. Eu não vou nem tentar ser complexo, senão eu ia precisar de muito tempo e a viagem ia ser grande. Mas simplificando, uma hipersimplificação, Rapidinho. o pessoal não sabe o que é soberania de Deus. E aí confundem soberania de Deus com as doutrinas denominacionais, sejam elas calvinistas, ou reformadas, ou de qualquer linha, doutrinas da predestinação, nas quais eu não creio. Eu creio que Deus é soberano, mas eu não creio nas doutrinas da predestinação. Porque as doutrinas da predestinação já são construções humanas infinitamente limitadas, filosoficamente burras, para nem falar em outras categorias, até do ponto de vista da filosofia, elas são burras, produzidas num tempo onde a consciência humana, essas doutrinas, foram não só geradas numa montagem de textos para dizerem todos supostamente de modo coerente a mesma coisa, mas elas caem todas num fatalismo de soberania divina e num tempo em que a humanidade só pensava com categorias lineares a história. Então Deus é o Deus da presciência ou da predestinação, porque supostamente, por ser Deus, ele saberia antes de que as coisas acontecessem o que aconteceria. E as teria determinado que assim acontecessem. Aí ele vira o marionetador disso, que é o tal do argumento lá do Gondim. Ele ainda é filho da doutrina da predestinação, lutando contra ela. Por isso lá no site eu disse muitas vezes, o cara que não tiver nem a capacidade de entender o conceito de tempo e espaço, conforme hoje ele está mais do que claro do ponto de vista da física e da física quântica para nós, não pode nem começar a conversar no assunto, vai teologizar bobagem. Antes de pretender ser teólogo, o cara tinha que fazer um mergulho profundo nas dimensões da consciência do tempo, espaço, da temporalidade, da multidimensionalidade, que recai jogando muito mais luz sobre a realidade da autodefinição de Deus do que qualquer doutrina tenha feito a respeito. Porque quando Moisés perguntou quem eu direi que está me enviando ao Egito, o Senhor disse, dize que eu sou te enviou. É aquele que é. Então passado, presente e futuro são categorias lineares da minha percepção humana linear, de um ser para quem houve ontem, está vendo hoje, possivelmente haja amanhã. Eu sou preso ao esmagamento do tempo e espaço. Para Deus não existe isso. Deus não, passado, presente e futuro são coisas que eu chamo de simultâneas, embora a palavra simultânea seja ainda de um pauperismo total para definir o acontecimento em Deus. Gênesis e Apocalipse acontecem em Deus simultaneamente. Seria certo dizer, por exemplo, se a nossa percepção é linear, só para traçar um paralelo, a de Deus seria circular, num certo sentido? Eu sei que é muito reducionista isso. Até o circular gera um sistema fechado. Sim, é por causa disso, mas seria algo, uma comparação. Deus é. Não há circunferência nem linha. É. Então, o Deus soberano é soberano não por causa das doutrinas de soberania, que são todas doutrinas fatalistas, marionetadoras, gregas,
Como a luta contra ela tem sido também uma luta grega ainda. Por isso eu estou dizendo desde o início, isso é coisa de menino. Ao invés de estudarem teologia, vão estudar física quântica, pelo amor de Deus. Vão estudar noções de tempo e espaço, para terem visões mínimas do significado disso. Como Jesus disse sobre aos saduceus, acerca daquela mulher que tinha tido 7 maridos, de quem seria o marido a dela? desposaria na ressurreição. Ele disse, olha, não se casam, não se dão em casamento, mas não é aí que eu quero ficar. Ele disse, eu não lestes, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Por quê? Porque para ele todos vivem. E ao afirmar isso, ele estava dizendo que mortos do passado, vivos do presente, os que viverão no futuro, estão todos existindo nele. O modo como Deus vê o mundo, ele diz lá em Isaías, eu não vejo como vocês veem. Mas a gente não acredita. A gente quer que Deus caiba no nosso olhar, que é um olhar de topeira, meu irmão. Então, predestinação é uma linguagem de um pauperismo desgraçado, usado por Paulo para designar o indesignável, e apanhado por alguns teólogos de estrutura da escola aristotélica grega, que quiseram dar lógica e sistematicidade a Deus, transformando Deus num ídolo de pensamento filosófico, e aí criaram a ideia de uma predestinação como um karma de determinação de Deus. A liberdade humana é total, até onde a liberdade humana seja possível. Porque todos nós sabemos que a nossa liberdade é infinitamente condicionada e não é por Deus. É condicionada por nós mesmos, pelo meio ambiente, pelas nossas trocas, pela cultura, pelo DNA, pelas nossas percepções equivocadas, pelos nossos traumas psicológicos, pela relatividade das nossas interpretações, por 1 milhão de coisas. Nós somos absolutamente escravos na nossa liberdade. E não nos causa crise saber que somos condicionados por causa disso. Não, ninguém fica dando um tiro na cabeça. Não é? Agora, só um burro não entende que nós somos totalmente relativos no exercício da nossa liberdade, da nossa visão, da nossa interpretação. Por isso Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, porque vocês não veem nada, não enxergam coisa alguma. Bem-aventurados os que não viram e creram, porque coitados dos que pensaram que viram, não viram nada. Eu sou salvo na minha inteligente burrice, que é admitir a minha incapacidade de vislumbrar para além de mim, por mais que eu veja longe, a certeza de que o olhar de Deus transcende a tudo o que se possa imaginar. E as variáveis das combinações entre a liberdade humana, a interferência de Deus sutil nos processos, quando ele interfere mais, a fenomenologia da natureza, que o nome já diz, é natureza porque é natural, obedece a fenômenos naturais. Aí esses fenômenos naturais acontecem naturalmente, tanto quanto às vezes são produzidos pelo homem. A gente nem enxerga a relação multidimensional entre o pensamento e a emanação do pensamento humano e das ações humanas e o afetamento do mundo natural, porque tudo isso acontece em sinergia, em sincronia, que só agora a ciência está começando a engatinhar para discernir a percepção das sincronias, das animalidades, das multidimensionalidades, do cosmos como um todo. E nós ainda vamos chegar a um tempo assustador no qual a gente descobrirá o potencial enorme do pensamento humano, de como o acumulado do pensamento humano vai acabando gerando o próprio mundo que a gente tem. Agora, o Deus soberano é aquele que diz, olha, não anda por aí porque você vai se estrepar. Não entre aí porque aí é morte.
Quem andar por esse caminho vai morrer. Uma humanidade que se una para produzir esse tipo de artefato, esse tipo de pensamento, esse tipo de sociedade, vai construir sua própria cova. Aí outra vez os idiotados da linearidade do tempo ficam pensando com a questão moral. E um dia a gente vai saber que as questões eram fenomenológicas, que é impossível a humanidade existir com essa produção de desamor sem que isso afete a criação como um todo. Aí outra vez o cara pensa, já é Deus dando peteleco de lá, peteleco de cá, não sei o que e tal, controlando. É uma burrice que cansa. No dia que entenderem a sincronicidade, no dia que entenderem o multifacetamento de todas as conexões de existência, no dia que a gente começar a ter um vislumbre do fato de que, como a própria física quântica diz, a observação que um observador faz de uma partícula subatômica a muda de posição na hora. A muda de posição na hora. O que declara o quê? Que o olhar humano tem um poder, para o bem e para o mal, de transformação a partir de partículas subatômicas que a gente há pouco tempo atrás não divisava. Isso é o que senão o exercício da liberdade humana? Isso é o que senão a carga do olhar humano também? Olha, eu estou aqui arranhando a superfície do negócio. De modo que... Arranhando, meu amigo. Se eu começasse a falar nisso, eu ia ficar falando quase sozinho. A maioria ia dizer, esse cara está viajando, está doido. Agora imagina o meu sofrimento quando fico lendo esses artigos que dá vontade de fazer deles papel higiênico. Porque a pobreza é tão linear, é uma coisa tão estúpida, tão idiota, até do ponto de vista do pensar científico, filosófico. Não digo nem teológico, eu não incluo teológico nessa categoria, porque eu não creio no pensar teológico. Teológico seria querer encontrar uma lógica para Theos, para Deus, ele transcende a lógica. Isso tudo é psicológico, antropológico, filosófico, teológico jamais será. Teológico é o Cristo encarnado, é Emmanuel. Deus conosco, é aquele que diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Essa é a teologia inteira. E ele não deu explicação acerca disso. Disse, bem-aventurados os que crerem. Esses receberam revelação do meu Pai que está nos céus. E quem não conseguir discernir isso, não será por nenhuma via que o alcançará. Paulo disse que pela via grega seria loucura, pela via judaica seria escândalo, por qualquer outra via idiotice. Então, respondendo a esse pai, filho dele está lá na idade da pedra, como você chamou? Ele é o dono da pedra. É o dono da pedra, está lá na idade da pedra, lendo esses livros de pedra, de pensadores de pedra, e quando o Novo Testamento bota as duas questões sem querer apresentar uma síntese. É isso que eu ia falar, porque não existe. Isso não é uma questão como questão para ser discutida. São fatos. Deus é soberano. E o homem é livre na relatividade da sua liberdade. E na escravidão da sua presunção de liberdade, escravizada pela presunção de não ser escravo, que o faz mais escravo ainda quando pensa que pensa livremente. Eita! Boa. Agora, quando você entende que a soberania de Deus não tem nada a ver com as doutrinas, sejam elas gregas ou sejam elas de ocidentalidade norte-americana, ou de produção judaica, ou essa tentativazinha pós-moderna da teologia relacional e do processo, que é um outro besterol de jardim de infância que não sobrevive nem à análise do que significa tempo, espaço, física, não sobrevive nem à análise do que significa a multipluralidade dos universos e a interconexão de dimensões e de fatores que transcendem a qualquer que seja a nossa compreensão fenomenológica. Vai chegar aquele dia, meu amigo, em que a gente vai cair de cara no chão com uma vergonha enorme de termos ousado falar tanta besteira acerca de Deus, acerca da vida. O cara não entende nem o caminho da tilápia. Mas é mesmo. Não entende nada do que está acontecendo ali na beirada do oceano.
Não sabe nem o que está acontecendo no fígado dele, no corpo dele. Vai a um médicozinho que fica lá ouvindo, auscultando. Acho que você está roncando um pouco aqui. Não sabe de nada. Vai se meter em quê? Agora, eu diria a esse pai que dissesse a esse filho, olha, esse é um negócio que a Bíblia afirma não como doutrina, afirma como um fato. Deus é livre. Tanto quanto afirma como um fato que o homem é livre na relatividade das nossas compreensões. Nós não somos cônscios absolutamente de nós mesmos para que a nossa liberdade fosse absoluta. E nem somos infinitos, somos filhos da finitude, então tudo que nos diga a respeito é relativo e é finito. Agora, ambas as coisas estão afirmadas não como uma doutrina. O problema é a doutrinação. Quando você arranca a doutrinação, que foi o que Jesus fez, Jesus não doutrinou nada sobre a soberania de Deus. Jesus simplesmente afirmou fatos. Ele disse, olha, escolhei, esforçai-vos, entrai, buscai, pedi, batei. Mandou o homem fazer o seu lado, finito e limitado. De outro lado, ele disse, não depende de quem quer. Meu Pai é que revela. Exatamente. Tudo isso, esses fatos são afirmados. Agora, quem tem Jesus como eixo e chave hermenêutica, tem em Jesus a síntese de todas as coisas. E não anda nessas escolinhas duais, dicótomas, nem tolas, nem gregas, nem antigregas. Fica em Jesus, que para embolar mais a cabeça de quem pensa com a cabeça e não discerne com o coração pela fé, é o Cordeiro de Deus, imolado antes da criação de todas as coisas. Isso foi a questão que mais descansou meu coração depois que eu fiz teologia, sinceramente. Essa depois que a teologia te angustiou, né? Exatamente. Para mim, eu nunca tive muita afeição com a dogmática. Para mim, sempre o lado mais ministerial foi o que mais me chamou a atenção. E muito menos com a sistemática. Exato. Então, quando isso chegou no meu coração, isso pacificou toda e qualquer angústia. Para mim, quem entende que Jesus é a chave hermenêutica, entende que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e entende que nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então eu vejo, por exemplo, esses filmes aí do History Channel sobre o universo, alguns lindos, especialmente essa versão nova em HD, imagens maravilhosas sobre fenômenos cósmicos lindos. Eu assisto adorando a Deus, sabendo que em Jesus habita tudo isso. Tudo isso. Que o Deus que é amor, nele explodem estrelas, surgem buracos negros, que tem pulsares, buracos de minhoca, tudo nele. Deus se diverte quando ele vê a aurora boreal. Pelo amor de Deus. E lá o livro de Provérbios diz que a sabedoria cantava alegremente enquanto todas as coisas eram criadas. A gente precisa voltar a essa singeleza, né, cara? Mas o pessoal fica querendo ser discípulo de Aristóteles até contra Aristóteles, aí entram nessa porcaria de um pensamento de pigmeu, de mucuí. De uma coisinha mínima que dá tristeza. E aí eu, às vezes, perco a paciência aqui, né? Quando eu não quero. Mas eu fico com pena de quem fica nessas igrejas cheias de doutrina. Porque a doutrina só serve para criar exclusões da revelação. Então o cara abraça a doutrina do livre-arbítrio. Aí o homem é livre, todo responsável. O homem é livre e responsável. Mas aí já cria uma antítese. Se o homem é livre e responsável, Deus não é soberano. Como não? Se Deus é que está dizendo você é livre e responsável, o pecado jaz à porta, que a ti cumpre dominá-lo. E a consequência dele é a morte. Agora o cara, para achar que Deus é soberano, tem que pensar que ele fica daqui manipulando, marionetando. Ele só fala, meu irmão.
E se eu obedecer, eu ando no caminho da vida. Se eu não obedecer, eu me esbagaço nos fatos da existência. É simples assim. E as conexões do que a gente emana e produz estão para além do que os tolinhos conseguiram perceber até agora. Uma leitura de Oséias 4, despaganizada, exatamente, nos ajuda a ver a conexão entre a produção humana e a natureza. É que nós nos alienamos tanto da natureza que achamos que a gente anda sobre a natureza sem contato, que o nosso ódio não vaza para toda a criação, ou que o nosso amor não abre flores, ou que nós estejamos vivendo nesse mundo sem outras dimensões participando o tempo todo da fenomenologia. Ou que o próprio processo natural não aconteça como processo natural, independentemente de carregar um elemento moral. Um dos problemas também desse pessoalzinho todo que eu vejo aí tentando pensar sem conseguir pensar, é que eles nunca se livram da interpretação moral das coisas. Então o tsunami é interpretado moralmente. Um terremoto é interpretado moralmente. A morte de 20 e tantas mil pessoas é interpretada moralmente. Tudo é moralmente em relação a Deus. Eles querem uma moral. São os moralistas judiciosos em relação até a Deus. O olhar deles da vida só ganha esse sentido se for um sentido moral. E Deus é a moral. Ah, totalmente, ele é Deus. A moral é para bagaça da média. Para mim, eu não sou nem chamado para ser um ser moral, eu sou chamado para ser um ser ético. Ético segundo o que seja vida, para valorizar a vida. Se eu ando segundo o caminho da vida, conforme o Deus da vida, eu sou um ser ético. Eu estou trabalhando por aquilo que é o telhado da vida. Mas não da moral. Jesus viveu contra a moral de vez em quando. Pela moral, ele teria entrado na média. Ele teria sido politicamente correto para agradar a todos. Pela moral, pelo amor de Deus, nós não teríamos tido nenhuma revolução da vida na história. Os profetas eram seres morais? Bota o Isaías andando nu 2 anos por aí, isso pode ser chamado de uma mensagem moral? Um Oséias casando com uma puta em nome de Deus é uma recomendação moral? Não entenderam nada. Então, meu querido, a palavra a esse paizinho é: peça ao filho dele, se ele quiser me dar essa chance de ir lá no meu site, começar a ler, procurar artigos, em cartas, não apenas nos títulos, mas se ele escrever naquela parte que diz na pesquisa mais refinada, pesquisa avançada, nos textos, escrever as palavras liberdade, escrever a palavra moral, predestinação, né? Nem tanto, porque eu quase não a uso. Eu não gosto tanto dessa palavra, ela ficou tão abrucutuzada, tão diminuída, etimologicamente falando, ante a compreensão da percepção das coisas, que eu quase não a uso. Mas usar a liberdade, qual foi a outra que você mencionou? A própria palavra moral, né? A moral, ou usar a expressão tempo, espaço. Ele vai começar a entrar num outro mundo de compreensão. E se ele leu Sem Barganhas, isso já vai elucidar muita coisa para ele. Né? É. Agora, o pessoal fica me perguntando: escuta, você leu algum livro onde tenha isso? Infelizmente não. Eu gostaria que tivesse um livro para eu indicar. Até os meus livros, eu nunca me dediquei a escrever nada exaustivamente sobre o assunto, porque minha obstinação evangelizadora de levar Jesus e a cruz para o centro do coração das pessoas não me permite ficar com essas divagações que são úteis aqui e ali, mas estão longe de serem de importância essencial para quem tem fé. Mas o que eu anuncio é a síntese da minha existência inteira de percepção, não lendo teologia, nem muito menos as doutrinas da igreja que eu li na infância da fé e fui me cansando delas de saída, nem as dogmáticas, nem as sistemáticas, nem nada disso, mas lendo um conjunto de coisas e a minha observação.
desrelacionada das coisas, fazendo a minha própria síntese em Jesus, fazendo a minha síntese no Evangelho. Quem tem Jesus como essa chave hermenêutica, querido, vai fazendo uma síntese que só vai crescendo, crescendo, crescendo e aumentando a sua compreensão, o seu entendimento, até para você compreender cada vez mais que você compreende pela fé aquilo que excede ao próprio entendimento. E a codificação de expressão que lhe acomete é como um mistério, como uma revelação. A ponto de Paulo dizer: o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que nunca subiu ao coração de homem algum pela filosofia, pela teologia, por qualquer ciência, isso Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus já nos revelou pelo Espírito. Mas é uma revelação que transcende os códigos expressáveis pela boca, pelo olhar, por tudo isso. E essa arranhada que eu dei aqui é um verniz de algo que dentro de mim tem um carnegão desse tamanho. Que eu consigo expressar com os códigos humanos até um determinado limite. Chega num determinado limite que eu tiro as sandálias dos pés e digo: Senhor, obrigado por ter entendido pela fé aquilo que transcende o entendimento expressável. Mas tu já me revelaste no Espírito, no mergulho que tu me permitiste fazer nas entranhas de Deus que é Cristo. E aí cessam as conversas e os papos furados.